Ó, meu nome é Robson, para quem não me conhece, te mostrar uns dados da política, com algumas operações, pouquíssimas, para poder ver o jogo da política. Porque o nego apresenta somente ali os partidos políticos, os presidentes do partido. E existem os porões ali, entendeu? Através dos dados. Um pouco rápido dos dados, entendeu? Então você teve ali, em 1964, quiseram implantar o comunismo. Aí você tem a Rede Globo, no caso, Roberto Marinho, que junto com os militares que impediram a implantação do comunismo naquela época, aqueles militares naquela época, que inclusive o comandante Vilas Boas, que estava com o Bolsonaro, falou que o militarismo de hoje em dia não é mais o militarismo de 64. Se a pessoa compactua com aquele governo militar, basta ver as realizações feitas no governo militar, foram mais 100, de infraestruturas gigantescas. Eu só vou mostrar os dados para cada um tirar a conclusão, entendeu? Então você teve ali, em 1985, você teve a redemocratização, aí você teve Sarney, foi eleito presidente, quer dizer, Tancredo e Sarney. O nego foi ali e matou Tancredo. Foi assassinado. Não só Tancredo. Mataram Tancredo, igual mataram Ulisses em 92, igual mataram Eduardo Campos em 2014, igual mataram Teoriza Vasque em 2017. Isso já é um processo que já ocorre. Igual também tentaram matar Bolsonaro. Perfeito? Os dados são claros, cada um tira análise. Em 1996, no Rio de Janeiro, o governador Moreira Franco, MDB, que foi ministro de Temer quando caiu, que vocês vão ver aqui na frente aqui, quando caiu Dilma. Virou ministro de Temer, tá? Porque o jogo é Rio de Janeiro e São Paulo. Bem simples assim. Minas Gerais, nego tentou até... Nego nunca teve presidente. Aí em 1988 foi feita a nova Constituição. Ali foi feito o Acordo da Tesoura. Inclusive a Jovem Pan cansou de falar. PSDB ia governar 8 anos, PT 8 anos, e MDB ficaria com o primeiro e segundo escalão. Entendeu? MDB, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas não entra governador em São Paulo no MDB. Certo? Em 1989, teve o presidente Collor. Certo? O presidente Collor foi o único que foi eleito com voto impresso. No meu ponto de vista, foi o único que a população elegeu. O resto foi urna eletrônica. É lógico que tem um adendo aí no Fernando Henrique, devido todo o estrago que estava sendo feito no governo. Aí, em 1992, Ulisses Guimarães, tá? Logo ele que estava no processo do impeachment do Collor. Ele que estava fazendo toda a manutenção para ocorrer o impeachment do Collor lá no Senado. Ele foi morto também, conforme já tinha dito aqui. 2 meses depois teve o impeachment do Collor. Aí que entra o processo para poder ver o paralelo do jogo, entendeu? Os donos da Rede Globo, eles já jogam lá desde 64, 20 anos com os militares, mais 40 anos praticamente, de 1985 até hoje, 2023. Perfeito? Por que Collor caiu? Aí entra aqui, ó, os dados aqui, ó. Jogo do bicho, porque o jogo é o seguinte, ó. Jogo do bicho investe 2 milhões em eleições. Aí aqui você pegando esses dados aqui, são operações da polícia, tá? Você pegando esses dados aqui, você vai ver o presidente Collor, o jogo do bicho, presidente 100 mil em dinheiro, 400 mil em material didático. Governador 86, Moreira Franco, e o governador, Rio de Janeiro, governador Brizola, em 1990, PDT, Ciro Gomes. Ok? Nesse mesmo processo aqui, você vai ver PM apura exportação de coca, para poder ficar bem visível. Aqui, a PM apurou que o jogo do bicho não fornece 100% de cocaína para o Comando Vermelho e terceiro comando. Aí vocês vão ver Lula no Rio de Janeiro. Perfeito? Na campanha. Mas para ele
E em São Paulo, onde que tem um PCC, ele precisa de autorização de Marcola, conforme até ele mesmo falou, no processo daí por diante. Então você vai ver aqui, ó, os donos da Rede Globo, aí, o jogo, São Paulo, Rio de Janeiro, socialismo versus comunismo, o acordo da tesoura, PSDB, São Paulo, Rio de Janeiro, PT e MDB, que toda regra tem exceção, tá? Aí você vai ver Turcão, Tio Sam, Anísio, Capitão Guimarães, ex-militar, que foi preso aí em 2022. Esse mesmo processo aqui que teve em 92 no impeachment do Collor, você vai ver aqui em 2012, na Operação Furacão, que a juíza decretou prisão de Turcão, Capitão Guimarães e Anísio. Que quem soltou foi Marco Aurélio. Porque Marco Aurélio é primo de Collor. Entendeu? É lógico que tem todo um aparato aí de um circo de Alexandre de Moraes, o STF, dizendo que vai prender Collor. É impossível. Collor tem Marco Aurélio, que é primo de Collor, tem todo um material. Entendeu? Que na verdade Alexandre de Moraes é substituto de Marco Aurélio. Tá? Aí para entender o jogo, entender o acordo da tesoura. Aí teve 2002. 2002, Lula foi eleito. Perfeito? Lula é de Pernambuco. Presidente do partido PSL, Bivar, é de Pernambuco. Em 2003, quando Lula ganhou a eleição, ele tirou... a escola de samba recebia 200 milhões, passou a receber 1 bilhão e 200 milhões. B de bola. Tá? No mesmo ano que Lula ganhou a eleição em 2002, Turcão Tio Sam, direto de Niterói, região oceânica. Tio Sam, República dos Estados Unidos, aonde estavam todos aqueles políticos de direito. Lá onde tem a maçonaria. Não vamos entrar nem no detalhe da maçonaria, tá? Ele expandiu seu negócio para o estado de Pernambuco. É o estado, não é uma cidade, tal, etc. Que daí você vai ver um pouquinho ali na frente ali que o país é loteado por quadrilhas de contraventores. Então, mostrando o processo dos porões, entendeu? Da política. Que ninguém lá de Brasília vai te falar. Nem político de direita, nem político de esquerda. Tá? Então, aí você tem aqui, ó. Em 2005, teve um mensalão. Quem denunciou o mensalão para combater PT, MDB e PSDB? Quem fez a denúncia do mensalão foi Roberto Jefferson, do PTB, que está até preso. Perfeito? Eu não entendi por que o Bolsonaro não escolheu o partido dele, entendeu? Porque ele teve com o Bolsonaro na campanha desde o começo. Que, inclusive, no mensalão, o Valdemar Costa Neto, presidente do partido PL de Bolsonaro, ele foi pego no mensalão, que recebeu até indulto de Dilma. Quando Dilma estava na presidência, quando começou ali no processo ali da Lava Jato, antes dela cair, que ela caiu lá em 2016, tá? Porque o jogo é Rio de Janeiro versus São Paulo. São Paulo é o jogo do bicho. Rio de Janeiro tá voltando mais para as empresas. O dono da Rede Globo vai jogar em qualquer lado. Rio de Janeiro vai jogar ou vai jogar em São Paulo. Joga em qualquer lugar. Que é o único que tem material para se ter uma operação, para se fazer uma operação, fazer uma mobilização de polícias para poder prender o jogo do bicho. Entendeu? Aí, em 2007, 2005 mensalão, Roberto Jefferson, 2007, teve a Operação Furacão, quando já Lula foi reeleito. A Operação Furacão tava Turcão, Tio Sam e Capitão Guimarães. Tá? Que eles foram presos ali em 2012, conforme eu tinha dito aqui. Aí teve Dilma, PT e Aécio, PSDB. 2010, tinha que ter entrado o Aécio, devido ao acordo da tesoura, em 1988. Tá? O PT descumpriu o acordo da tesoura. Que descumpriu até hoje, o PSDB não consegue entrar na política. Devido à urna eletrônica. Tá? Aí, em 2012, teve a prisão de Carlinhos Cachoeira. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Prisão de Carlinhos Cachoeira expôs ela entre o crime organizado e o mundo político. Quando você lê ali, você vai ver o Centrão, que foi quando Lula começou a jogar
botou o PSDB de escanteio no segundo mandato e começou a trabalhar, a jogar com Lula, com Carlinhos Cachoeira. Aí você vai ver o DEM, 1000 e poucas ligações, você vai ver o senador aqui, Demóstenes Torres, do DEM, que hoje é a União Brasil, para sair da cara de todo mundo, tal, e etc. Conforme você teve lá o Rodrigo Pacheco e o Alcolumbre lá no Senado, no governo Bolsonaro, dentro das 4 linhas. Observa o jogo. Não vai abrir. É jogo do bicho, é Rio de Janeiro também, Carlinhos Cachoeira, entendeu? Que tem lá o Rodrigo Pacheco, que depois passou pro PSD aí agora, para não ficar muito na cara de todo mundo. Sem entrar muito no detalhe. Aí na operação, em 2012, devido ao acordo da Tesoura, a juíza decretou a prisão aqui na Operação Furacão. Capitão Guimarães, Turcão e Tio Sam. Capitão Guimarães, Turcão e Anísio. Igualzinho Denise Frozar fez aqui. Em 1993. Que ficaram presos 1 ano. Só foi solto ali, acho que praticamente ali quando o Fernando Henrique foi eleito. O PSDB só governou 8 anos, aqueles primeiros 8 anos. Aí depois que fizeram essas operações da cúpula, do jogo do bicho, prisão da cúpula do PT. Primeiro prenderam os comandantes. Rio de Janeiro. O jogo é Rio de Janeiro versus São Paulo. Frisando de novo, entendeu? É lógico que toda regra tem exceção. Você tem o Temer, mas lá é mais voltado lá para as empresas. Só que Temer também já teve, ó, era o que faltava. Temer já teve o nome envolvido com a máfia dos bicheiros. Compreende? Então, aí você teve 2013. Aí 2013 teve a Lava Jato, logo em seguida. Aqui nesse aqui você tem o país loteado por quadrilha de contraventores. Aí você vai ver região centro-oeste, que é o Carlinhos Cachoeira. Aí você vai ver ali que, por coincidência, cai certinho os partidos. O DEM, que caiu ali em 2018. Aí você vai ler as outras regiões e você vai ver, entendeu? Tem todo esse aparato aí. Aí você teve 2013. Em 2013 teve a Lava Jato, em cooperação internacional, com o Grupo Bilderberg. Só existe combate à corrupção no Brasil com o Grupo Bilderberg. Não tem como ter combate à corrupção se depender só das instituições brasileiras. Isso é de fato. Tanto que você vê como essa lã não andou. Foi para combater o roubo na Petrobras e a FIFA. Perfeito? Aí em 2013, para vocês entenderem que cai dentro de um processo que eu venho passando na pele. Por isso que eu tive que decodificar, estudar, procurar material para poder mostrar isso daqui para vocês entenderem, até para que nunca façam isso com ninguém. Para isso precisa a população ver o jogo. Jogo do bicho, Rio de Janeiro. Tá? Aí você vai ver o processo. Te diz que não fornece 100% de coca, da apuração que fez. 80% fornece, comando vermelho e terceiro comando. Aí você vai cair dentro de todo um aparato, que você vai entender o PP do morro, tal, etc. Vai ter tudo isso daí. Aí em 2013, eu era franqueado da WhatsApp. Flávio Augusto, curso de inglês. Na região oceânica, onde mora Niterói, onde mora Capitão Guimarães e Tio Sam. 2 quilômetros da casa de cada um, no trevo de Piratininga, em frente ao Multicenter, onde que eu era franquia. Ali começou todo o processo. Porque a Editora Abril, Rede Globo, tinha comprado a rede de franquia. E, para combater, começou a Lava Jato para combater PT, MDB e PP. Tá? Por isso que a Lava Jato durou esse tempo todo. Não vou entrar em muito detalhe aqui agora, que é para poder mostrar os dados, para poder ver o processo do jogo do bicho, entendeu? Dentro do processo do que eu passei, que foi dando entradas em instituições, fazendo todo um estudo que eles vêm acompanhando para mim. Por que as instituições, não fui de juiz, desembargador, Ministério Público Federal. Aí eu enviei relatórios lá para a presidência de Bolsonaro, Secretaria da Presidência, Direitos Humanos da MAD, Ministério da Justiça, que funcionou até conseguir ter alguma coisa, mas de quando o Sérgio Moro estava no Ministério da Justiça, mas depois foi abortado pela Delegacia 76, que aí já envolve o jogo do bicho, toda essa complexidade, ainda mais dentro da cidade deles, entendeu? Aonde eles moram. Que tem toda uma complexidade aí, entendeu? Só que dentro desse processo todo, o senhor estava fazendo um processo correto de como se deveria, tal, etc. Um procedimento de gestão, de como se deve se funcionar, que cai dentro de todo um aparato de Dilma cair,
porque foi o que montei, então a empresa de quem estava ali já não era, aí você cai no processo familiar, por isso que aí você entrou Temer, aí fez reforma trabalhista, tem toda essa do teto, dinheiro gastado no teto, toda essa complexidade aí, não vamos entrar muito nesse detalhe, entendeu? Aí em 2016 isso está acontecendo na Lava Jato, só existe combate à corrupção no Brasil com o grupo Bilderberg. Não existe combate à corrupção com a instituição brasileira. E hoje, visto até que os militares largaram a população na mão, entendeu? Aí você tem... Isso daqui é todo um jogo paralelo, entendeu? Eles batem automaticamente num jogo paralelo e você vê que bate certinho ali no jogo do bicho. Nos cabeça, entendeu? Onde, conforme teve aqui em 93, que era Castor de Andrade que comandava, aí eles tiveram briga de família, aí... Os comandantes hoje dos partidos, que já está te dizendo automaticamente, quando estava em 2012, quando prenderam Capitão Guimarães, Turcão e Anísio, já está te dizendo que é PT e MDB, entendeu? Quem estava no governo era Dilma e Temer. O sistema está te dizendo, é assim que o sistema joga. Porque vocês não vão conseguir ver eles como presidentes de partidos, entendeu? Donos do partido político. O partido político é uma empresa. Vai ver eles como presidente de escola de samba. Por exemplo, ano que vem, vocês vão ver os presidentes lá. Vocês vão ver os caras do jogo do bicho. Escola de samba, Viradouro, Vila Isabel e Beija-Flor. Esses são os caras que comandam o Brasil. Tá? O resto é laranja. Então, você vai ver aqui na Operação 2016, a Operação Saqueador. Carlinho Cachoeira do DEM. De novo, entendeu? Ah, não esquece que aqui, o nego matou Eduardo Campos em 2014, tá? Aí entrou a Aécio. Segue o mesmo procedimento, PT e MDB. Aqui, nesse daqui, existe um processo, existe diante dos dados, você pode ver que, de repente, tem dedo do PSDB aqui, entendeu? Para poder concorrer e tentar ganhar a eleição, entendeu? Mas dentro de todas essas mortes, você vê PT e MDB, você vê o jogo do bicho, mata pra caralho, né? Aí você tem PC Farias, tem toda uma complexidade aí. E não dá em nada. Os militares nunca conseguiram encontrar vestígio nenhum de assassinato. Sempre foi acidente. Ou culpa do piloto. Conforme até o comandante Vilas Boas falou. Os militares atuais não são os mesmos de 64. Comandante Vilas Boas, que morou 5 anos na China, aprendendo a cultura comunista, era o que estava junto com o Bolsonaro, né? Bom, aí você tem aqui, ó, 2016. Dilma recebeu o impeachment, tá? Aí, em 2017, mataram Teoriza Vasque. Teoriza Vasque ia entregar todo o material lá pro grupo Bilderberg, do PT e do MDB, que estavam no cacique. Rio de Janeiro. Mataram ali. Colocaram Alexandre de Moraes, São Paulo, PCC. Entendeu? PCC, narcotráfico igual o Rio de Janeiro, Comando Vermelho. Tá? Se você for ver hoje aí, você vai ver PT Rio de Janeiro, você vai ver São Paulo, PSDB, Lula e Alckmin. Ok? Que tem Aí você vai ver aqui, ó, 2018, presidente Bolsonaro foi eleito. Tem toda uma complexidade dele ser eleito ali, tá? Até porque com o eletrônico ele não entrava, porque tem todo um processo de um jogo, de uma leitura. Se você está no grupo Decodificando Política, eu até te mostro todos os dados, entendeu? Todo esse processo daí. Porque sou eu que estou passando ainda até um processo do jogo mundial. Então, você em 2018 foi eleito. Aí você vê aqui, ó, 2019, soltaram Lula e soltaram Temer. Aqui, quando soltaram Lula, por exemplo, no dia 12/7 de 2017, logo após Temer ter entrado, que entrou ali no final do ano, quando Dilma caiu, os bombeiros militares, entraram dentro da minha casa, que era alugada, e me retiraram a força. Quando eu tentei voltar, não consegui, entendeu? Fiz até um processo que está recorrendo, recorrendo não. Está andando até hoje, não se consegue andar diante de todos os processos, tem todo esse baralho. Aqui, quando Temer foi solto em 2019, você vê que é PT e MDB, Rio de Janeiro. O Ministério Público de Maricá me chamou lá para relatar todo um processo que vinha acontecendo comigo, principalmente perante a família. No dia, aí de manhã, à tarde, Temer estava solto, entendeu? Que era justamente o que eles queriam. PT e MDB, Rio de Janeiro. Compreende? Eu estou mostrando
Só o processo dos dados, é porque eu estou passando um processo disso aí dentro da pele até hoje, nós estamos em 2023. Eu não consigo me mexer, porque é exatamente isso. Pegaram a empresa, desmontaram a empresa, jogando junto com o Flávio Augusto da WhatsApp, que depois a editora Abril revendeu para Flávio Augusto de volta. Flávio Augusto, tá? Com a vida destruída, com tudo que eu tinha conquistado, construído, com 5 anos que eu morei nos Estados Unidos também, juntando dinheiro, peão de obra, toda essa complexidade. Então, você tem aqui, ó, aí o Lula e Dilma, porque ali era para ter entrado em 2018, devido ao acordo da Tesoura e toda essa complexidade, era para ter entrado o Bolsonaro do Rio de Janeiro, entendeu? Que aí você vê também Bolsonaro com Collor. Tem toda essa complexidade aí, entendeu? São análise de dados, entendeu? Que é Rio de Janeiro. Bolsonaro não é São Paulo, Bolsonaro não é democrata, Bolsonaro não é grupo Bilderberg, entendeu? Bolsonaro é Rio de Janeiro, aí tem o filho dele, Flávio Bolsonaro, tem toda uma complexidade aí. Aí você vai ver aqui, ó, em 2019, Banco BTG, da fase 64, entendeu? Das sondas do pré-sal. Que tem todo um dedinho, tem um processo aí também, porque sondas do pré-sal de Paulo Guedes e Tarcísio, porque todos os dois trabalharam no governo PT, mas fizeram um bom trabalho de gestão, de cair dentro do processo de eleição de Bolsonaro, de um processo de gestão em prol do povo e daí por diante, entendeu? Defender o país, não defender partido político e não defender o político em si, entendeu? Fez errado, tem que reclamar, não importa se é de esquerda ou de direita e daí por diante, pelo meu entendimento. Aí você tem aqui, ó, que aí você vai ver Flávio Augusto jogando na WhatsApp e inclusive em 2023, agora no começo do ano, ele fez propaganda para o Banco BTG, porque o Banco BTG ainda até intermediou a venda do Orlando City, do time de futebol que ele tinha lá nos Estados Unidos, entendeu? Mas ele fez, olha o nível aqui do Flávio Bolsonaro, fazendo propaganda do Banco BTG, que foi pego na operação, não, foi pego também na Lava Jato. Ok? Você vê aqui o nível desse Flávio, joga em qualquer lugar, Rio de Janeiro e São Paulo, joga com o jogo do bicho também, conforme jogou também, porque eu era o franqueado da WhatsApp, continuou jogando depois de 2015, que foi revendido para ele, para Flávio Augusto de volta. Aí tem outras milhões de análises que eu vou relatar ainda. Aí você tem que, em 2019, o presidente Bolsonaro saiu do PSL. Por quê? Porque o PSL, tanto Lula, que é de Pernambuco, tanto quanto o Bivar, que era o presidente do PSL de Pernambuco, eu tinha decodificado exatamente aqui que Turcão tinha expandido seus negócios para o estado de Pernambuco na eleição de Lula. Tio Sam, República dos Estados Unidos, maçonaria. Aí tem que ser um processo que se precisa ver, dia 15 de novembro, no dia da República, que devia estar, no meu ponto de vista, os políticos de direita com o povo, estava lá exatamente, lá nos Estados Unidos, como se tivesse retirado. Se estivesse aqui, teriam mais gente, entendeu? No meu ponto de vista, em prol do povo, certo? Eles poderiam ter ido dia 20, poderiam ter ido dia 10, mas eles foram exatamente dia 15. Que toda queda da monarquia, você tem o dedo da maçonaria. Que botou Alexandre de Moraes, que teve a filha de Lurian, que mora em Maricá, agradecendo a maçonaria, em vez de agradecer aquele ministro lá do STF que soltou Lula, tá agradecendo a maçonaria por ter soltado o pai. Que aí veio o PSDB, o Alckmin como vice. Aí não precisa, que foi Temer da maçonaria que colocou Alexandre de Moraes, que a maçonaria foi só, o Temer foi a ponte, que colocou foi a maçonaria. Que aí você não precisa nem te dizer que a maçonaria colocou Alexandre de Moraes como presidente do TSE na eleição de 2022, entendeu? E aí você vai ver aqui, ó, todo um processo aqui, ó. Aí você vai ver, ó, 2020, Bolsonaro acabou com a Lava Jato, porque estava próximo a Operação 77. Ele não acabou só com a Lava Jato, de combate à corrupção só no Brasil. Ele acabou com o combate à corrupção em 49 países. Por mais que não existisse corrupção no Brasil, ele jamais poderia acabar com a Lava Jato em respeito aos outros 49 países, pelo meu entendimento, entendeu? Então a próxima operação do Cacique 77, que colocou o Aras ali, que quando o Aras entrou só foi da operação 70 a 77, que andou até 79. Não foi nem 77. Ele só conseguiu andar, com muito custo o Aras conseguiu andar. Abriu as portas agora para Lula fazer o que está fazendo aí, entendeu? Para colocar qualquer um ali na PGR, ali, sem ser da lista tríplice, que era a única porta que tinha de combate à corrupção.
era ali, que era escolhida a lista tríplice, querendo ou não o PSDB, querendo ou não o Grupo Bilderberg. Daí você já vê que o Bolsonaro é Rio de Janeiro, entendeu? Até porque tem um filho dele, tal, etc. Tem toda essa parada aqui. Na LERJ, deputado estadual. Quando entrou em 2019, ele falou que ele fez com que não acontecesse o impeachment de Alexandre de Moraes. Aí agora talvez ele esteja fazendo outro circo. Mas aí vai ficar a critério de cada um, entendeu? O processo disso daqui que eu estou mostrando é para despertar a população exatamente de direita, defender o país, entendeu? E ver os porões. Você tem um jogo do bicho ali, entendeu? O país é loteado por quadrilha de contraventores. Você tem que ter a segurança, tem que ter o secretário de segurança na mão, você tem que ter o superintendente da Polícia Federal, senão não funciona. Entendeu? Então você tem aqui, aí você tem uma área, aí você vai ver em 2022, em 7 de dezembro de 2022, você vai ver, 5 dias antes da posse de Lula, tomar posse de Lula lá em Brasília, Capitão Guimarães, ex-militar, foi preso. Aí você tem todo esse consórcio aqui, entendeu? De Capitão Turcão, Capitão Guimarães e Anísio. Aí quando eu fui ver ali, que eu fui dar uma estudada ali no partido PP, que tem o Simões Cecins, deputado federal, é primo de Anísio, era primo, que acabou morrendo em 2019 também, entendeu? Que aí juntou todos esses processos que eu tive que dar mais uma estudada, procurar para poder entender, entendeu? Por isso começou o PT, até porque PP não tinha nem a quantidade que tinha de prefeitura hoje, que tem as 5 maiores, está entre os 5º lugar, que tem mais prefeitura, tal, etc. Aí você vai ver, se você for dar uma estudada por aqui, você vai ver que o Arthur Lira vai jogar com o Bolsonaro e vai jogar com o Lula do mesmo jeito, entendeu? Porque existe esse consórcio aqui, Capitão Guimarães, Turcão e Anísio. Aí você vai ver em 2023, porque o único que tem material para fazer isso aí é os donos da Rede Globo, mais ninguém. Juiz nenhum faz isso aí não, entendeu? Só que dentro dessa metodologia da onde tirou todo esse processo daqui, os donos da Rede Globo não repassou a metodologia lá pro Grupo Bilderberg, entendeu? Aí você vê, esposa de Ailton Barros recebe pensão militar de 22 mil reais. Aqui Ailton é o nome de Capitão Guimarães. É Ailton o nome dele. 22 é o número do PL, porque é assim que o sistema joga, com muito mais material para poder te mostrar, entendeu? Esse aí é o processo. Só vai resolver agora se o povo levantar e tomar a rua e não sair da rua. Não tem outra opção. Eles tomaram tudo. É muito tempo eles administrando e comprando os negócios todos, entendeu? Fizeram até um trabalho bonito ali com o Bolsonaro, tal, etc. Mas tem coisas que não vai acontecer. Se dá 142, não vai acontecer. Aquilo ali, 60 dias de filho dos militares, é prestando-se a escola de samba, entendeu? Tem toda essa complexidade aí. Aí para vocês analisarem e vocês verem o que eu falei, entendeu? É isso aí. Quem manda é o jogo do bicho. Direto de Niterói. Que o pai de Irineu Marinho, que o Irineu Marinho, o pai de Roberto Marinho, ainda é nascido em Niterói. Que a capital era no Rio de Janeiro, antes de ser em Brasília. Aí você tem o partido PCB, foi criado no Auditório Sexto, em Niterói, exatamente em Niterói, Partido Comunista Brasileiro. Tem toda essa complexidade gigantesca aí, entendeu?